Olá, eu sou James Hartigan. Bem-vindo ao glossário de termos de pôquer do PokerStars Learns. Ao final deste vídeo, você terá ouvido mais de 50 expressões diferentes do pôquer e seus significados, para que não se sinta perdido na mesa quando outros jogadores começarem a usar a linguagem específica do pôquer. Não se preocupe se nem tudo ficar claro de imediato. Você sempre pode voltar e usar este vídeo como um dicionário falante e em movimento. Para mais tutoriais de pôquer e o melhor conteúdo sobre pôquer no YouTube, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Muito bem, vamos começar com o básico. Mão. Bem, isso pode significar uma de duas coisas. Uma mão de pôquer se refere a cada rodada individual e curta do jogo, desde o momento em que as cartas são distribuídas até o pote ser ganho. Uma mão de pôquer é usada para descrever a sequência de 5 cartas que cada jogador possui após todas as cartas terem sido distribuídas. No Hold'em, isso é feito combinando as cartas comunitárias no centro da mesa com as cartas inteiras de um jogador. Cartas inteiras são as 2 cartas distribuídas com a face para baixo para cada jogador no início de uma mão de Hold'em, também conhecidas como mão inicial do jogador. As cartas comunitárias são as 5 cartas distribuídas com a face para cima no centro da mesa, que todos podem usar, também conhecido como tabuleiro. O pote é o número total de fichas gerado por todas as apostas feitas por todos os jogadores durante uma mão de pôquer pela qual todos estão jogando. Stack se refere ao número de fichas que um jogador tem à sua frente e com as quais pode jogar. Negócio. Este é o processo de distribuir as cartas aos jogadores na ordem correta. Embaralhar significa ordenar as cartas aleatoriamente antes da distribuição. Isso é feito antes do início de cada mão de pôquer. Wash é um método de embaralhamento em que o carteador coloca todas as cartas viradas para baixo em uma pilha e as mistura. Queimar. Isso só acontece no pôquer ao vivo. O carteador descarta uma carta do topo do baralho antes de distribuir o flop, o turn ou o river. Persianas? Pode-se referir aos jogadores nas posições de small blind e big blind na mesa ou às apostas em si. O nível blind é uma seção de um torneio onde os blinds são fixados em valores específicos. Roube as persianas. É aqui que um jogador aposta pré-flop, não querendo que sua aposta seja paga. Eles só querem pegar as fichas contribuídas pelos 2 jogadores que pagaram os blinds. Defender as blinds significa não desistir da mão, seja na posição de small blind ou big blind, quando houve um aumento antes do flop. O blinding out ocorre quando um jogador não está jogando nenhuma mão, mas está perdendo muitas fichas, simplesmente por pagar os blinds a cada rodada. Isso pode acontecer porque eles estão recebendo cartas particularmente ruins, ou porque estão longe da mesa por um longo período de tempo. Um walk ocorre quando o jogador na posição Big Blind ganha o pote sem precisar fazer nada, porque todos os outros jogadores na mesa desistem antes do flop. O termo street é usado para descrever cada etapa de uma mão em que ocorre uma rodada de apostas, após a distribuição de uma ou mais cartas específicas. Essas ruas são pré-flop. Isso ocorre depois que todas as cartas foram distribuídas, mas antes que as cartas comunitárias sejam conhecidas. O termo flop se refere às 3 primeiras cartas comunitárias. O turn é a 4ª carta comunitária. O river é a 5ª e última carta comunitária. Flop, turn e river podem ser usados como verbos quando você forma uma mão em uma street específica. Por exemplo, I flopped a straight ou I rivered a flush. Showdown. Esta não é uma street de apostas. É quando os jogadores mostram suas cartas fechadas no final de uma mão para determinar quem ganhou. Muck é quando um jogador não revela suas cartas no showdown e aceita a derrota. Eles devolvem as cartas ao dealer viradas para baixo, sinalizando que não podem vencer a mão do oponente. Action se refere à decisão que um jogador toma em cada street de apostas. Bet significa colocar fichas no pote, especificamente quando é o primeiro jogador a fazê-lo. Raise? Isso ocorre quando alguém já apostou e outro jogador quer aumentar o tamanho dessa aposta. Call significa simplesmente igualar a aposta de outra pessoa sem aumentar. Se for pré-flop e a aposta inicial for o Big Blind, pagar é conhecido como limping. Fold significa que um jogador não quer pagar a aposta. Eles estão desistindo da mão e abrindo mão do pote. Uma situação em que um jogador desiste de uma mão muito boa é conhecida como laydown. Check é um sinal de que um jogador não quer apostar. Eles batem na mesa ou dizem a palavra check, e a ação passa para o próximo jogador. Se todos derem check,
a ação passa para a próxima street de apostas. Numa situação em que ninguém aumentou o pré-flop e o jogador no Big Blind tem a chance de dar check ou apostar, isso é conhecido como sua option. All-in é quando um jogador aposta ou aumenta todas as suas fichas restantes, também conhecido como shoving, pushing ou jamming. Uma 3-bet é um re-raise. É quando um jogador aumenta depois de ter havido uma aposta inicial e um aumento. É efetivamente a terceira aposta, daí o nome. 4-bet significa aumentar depois de uma 3-bet. 5-bet significa aumentar depois de uma 4-bet e assim por diante. Uma value bet ocorre quando um jogador acha que tem a melhor mão, quer construir um pote e ganhar fichas, e aposta esperando ser pago por um oponente com uma mão pior. Bluff significa apostar com uma mão fraca com a única intenção de fazer outros jogadores desistirem de mãos melhores. Um semi-bluff é basicamente blefar com um draw. É apostar com uma mão que ainda não tem muito valor, por exemplo, 4 cartas para um flush, mas que tem potencial e pode melhorar para algo muito forte. Uma continuation bet, comumente conhecida como C-bet, é quando um jogador que fez o último aumento na rodada de apostas anterior é o primeiro a apostar na rodada seguinte. Também é conhecido como barreling. Uma donk bet ocorre quando um jogador que pagou um aumento toma a iniciativa de apostar primeiro na próxima street, em vez de dar check para o agressor e deixá-lo fazer uma continuation bet. Tem um nome depreciativo porque jogadores inexperientes costumam fazê-lo sem pensar. Então esses são os fundamentos. Se houver mais alguma coisa que você queira saber, deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do PokerStars. E se você gostou deste, por favor, dê um like. Eu sou James Hartigan. Obrigado por assistir.